Ser piloto da Ferrari é muito mais do que apenas vestir o vermelho mais icônico do automobilismo. É carregar nos ombros o peso da tradição, a expectativa de uma das torcidas mais apaixonadas do mundo e a responsabilidade de representar uma marca que transcende o esporte. E quando essa equação envolve um nome como Lewis Hamilton, o cenário se intensifica ainda mais. O 7 vezes campeão do mundo, que iniciou em 2025 sua tão aguardada jornada com a escuderia, ainda não entregou o impacto que muitos esperavam. E, diante de um carro que novamente deixa a desejar em consistência de corrida e evolução técnica, a paciência da tifose começa a se desgastar. O clima em Maranello está mudando. E as cobranças, que antes eram suaves e baseadas em entusiasmo, começam a soar mais duras, mais impacientes, tanto para a equipe quanto para o próprio Hamilton. Para entender esse momento, é necessário voltar ao início da temporada. Quando a Ferrari anunciou oficialmente a contratação de Hamilton, o mundo da Fórmula 1 parou. Era mais do que uma mudança de equipe. Era uma transição histórica. O piloto mais vitorioso da era moderna cruzando o paddock para vestir as cores da equipe mais tradicional da F1. A promessa era clara: unir a fome de um campeão com a sede de glória da Ferrari, em busca de um título que escapa desde 2007. Mas a realidade, como muitas vezes acontece na Fórmula 1, não seguiu o roteiro dos sonhos. Desde as primeiras corridas, ficou evidente que o carro da Ferrari, a SF25, evoluiu em alguns aspectos, mas manteve problemas estruturais que vêm perseguindo o time há anos. Dificuldade em gerenciar os pneus em stints longos, sensibilidade aerodinâmica em pistas de alta velocidade e, principalmente, uma plataforma que não se adapta bem às exigências dinâmicas de Hamilton. O britânico, acostumado a carros com frente firme e traseira estável, como os que teve durante seus anos de glória na Mercedes, se deparou com um carro nervoso em frenagens, com saídas de traseira recorrentes e um comportamento imprevisível em curvas de média. Enquanto Charles Leclerc, já adaptado ao estilo da Ferrari, conseguia extrair o máximo da máquina mesmo em condições difíceis, Hamilton demonstrava desconforto, insegurança e, por vezes, frustração. Não se tratava de falta de talento, isso nunca esteve em debate, mas sim de um desalinhamento entre o estilo do piloto e a arquitetura do carro. E o torcedor da Ferrari percebeu. A tifose, famosa por seu amor incondicional, também é conhecida por sua exigência feroz. Não tolera falta de entrega. Não tolera promessas vazias. E, acima de tudo, cobra de quem tem nome, história e salário proporcional às expectativas. Hamilton foi recebido como salvador, como aquele que traria a frieza que faltava, o talento que faria a diferença, a mentalidade vencedora que impulsionaria Maranello ao topo. Mas, até agora, ele tem sido apenas mais um nome preso em um projeto que ainda não se encontrou. Nas redes sociais, fóruns de discussão e arquibancadas dos circuitos, as críticas começaram a surgir. Em um primeiro momento, discretas. Depois, mais diretas. Alguns apontam que Hamilton já chegou à Ferrari sem a mesma motivação de antes. Outros acreditam que o problema é técnico, que a Ferrari não entregou um carro à altura da expectativa. Mas, seja qual for o motivo, o consenso entre parte dos torcedores é que o casamento entre Hamilton e Ferrari ainda não entregou o que prometeu. Mas a cobrança não recaía apenas sobre o piloto britânico. A própria Ferrari, como estrutura técnica, está sendo duramente criticada. A insatisfação do público não se limita à performance em pista, mas também às decisões de desenvolvimento, atualizações inconsistentes e a sensação constante de que o time está sempre um passo atrás das rivais McLaren e Red Bull. Muitos fãs questionam como uma equipe com os recursos de Maranello ainda sofre com problemas tão básicos, como sobreaquecimento de pneus, falta de tração em saídas de curva e estratégias conservadoras que custam posições preciosas. Frederic Vasseur, o chefe de equipe, tem buscado conter a ansiedade, reforçando que o desenvolvimento do carro é contínuo e que ainda virão atualizações que podem mudar o cenário da temporada. Mas nem mesmo sua serenidade tem sido suficiente para acalmar a frustração da torcida. As comparações com a McLaren, que claramente deu um salto técnico em 2024 e agora compete de igual para igual com a Red Bull, são inevitáveis. O torcedor pergunta: por que a Ferrari, com sua estrutura histórica e investimento, não consegue acompanhar esse ritmo? Dentro da equipe, as tensões começam a aparecer de forma sutil. Hamilton, apesar de manter o discurso institucional, já deu declarações em tom mais crítico, falando da dificuldade em adaptar seu estilo ao carro, da falta de estabilidade em certas pistas e da urgência em melhorar a resposta do assoalho. Leclerc, por sua vez, tenta manter o foco, mas claramente sente a pressão de ser a referência interna e, ao mesmo tempo, dividir o time com uma lenda como Hamilton, que ainda atrai mais atenção da mídia, mesmo sem entregar resultados superiores. É um cenário delicado.
A Ferrari está presa entre o prestígio de ter Hamilton no time e a realidade técnica que limita sua performance. E o torcedor, cada vez mais impaciente, começa a exigir mudanças, um carro mais competitivo, uma comunicação mais transparente e, sobretudo, que Hamilton mostre por que foi contratado. Ainda é cedo para afirmar que a temporada está perdida. A Fórmula 1 é um esporte volátil, onde 2 ou 3 boas atualizações podem transformar completamente o cenário. Mas o tempo, esse sim, começa a faltar. E em um campeonato cada vez mais equilibrado, onde milésimos decidem posições e estratégias são calculadas com precisão cirúrgica, não há espaço para longos períodos de adaptação. Hamilton precisa reagir. Precisa mostrar, em pista, que ainda tem instinto, a velocidade e a liderança que o transformaram em uma lenda. A Ferrari, por sua vez, precisa entregar um carro que permita isso. Porque o casamento entre ambos ainda pode render frutos. Mas, se não houver evolução nas próximas corridas, o que foi vendido como um novo capítulo histórico pode rapidamente se transformar em mais um episódio frustrante na longa história de promessas não cumpridas da escuderia. No fim das contas, a cobrança da torcida não é apenas por vitórias. É por identidade, por entrega, por paixão. O torcedor da Ferrari não exige perfeição, exige luta. E se Hamilton quer realmente deixar sua marca em Maranello, terá que ir além dos títulos passados. Terá que provar, uma última vez, que ainda é um guerreiro digno do cavalino rampante.